Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marcelo, professor de matemática, e vamos hoje de CESP. Questão essa de função do segundo grau aplicada para a prova do concurso do Tribunal de Justiça do Pará, agora no ano de 2020. Só que antes de partir para a questão, a gente vai fazer uma breve recordação, uma breve revisão a respeito do vértice de uma função quadrática, do vértice de uma função do segundo grau. A gente sabe que a fórmula da função do segundo grau é definida por ser f de x igual a ax2 mais bx mais c. E dependendo do valor do a, o gráfico pode ser uma concavidade, uma parábola com concavidade para cima ou uma parábola com concavidade para baixo. Em ambos os casos, o vértice, que dependendo aí pode ser chamado de ponto mínimo ou ponto máximo, tem suas coordenadas determinadas por essas fórmulas. A abscissa do vértice, o x do vértice, é menos b dividido por 2a. Esse x do vértice é o que determina o eixo de simetria da parábola. E o y do vértice tem como fórmula menos delta sobre 4a. O y do vértice vai indicar qual vai ser o valor mínimo ou o valor máximo da função. É claro, né? Dependendo da concavidade da parábola. Dito isso, vamos para a questão. A questão fala que é para a gente considerar que em determinado dia um computador seja ligado às 5 horas e desligado às 19 horas. E que durante esse intervalo de tempo, durante esse período, a porcentagem de memória desse computador que esteja sendo utilizado na hora X seja dado por essa expressão. Então a expressão vai indicar para a gente qual é o percentual de memória que está sendo usado naquele momento. Nessa situação, no intervalo de tempo considerado, na hora em que a memória estiver mais sendo demandada, a porcentagem que está sendo utilizada será igual a... Aqui, para a gente resolver, duas observações. O que significa aqui o x nessa questão? O x aqui na questão é o horário do dia. Então, se a gente quisesse calcular a porcentagem de memória demandada às 10 horas, eu deveria trocar o x aí por 10. Se eu quisesse descobrir a quantidade de memória que está sendo demandada às 19 horas, o momento máximo, né, o limite, eu teria que trocar o x por 19. E o que significa aí P de x? É o percentual da memória que está sendo utilizado, que está sendo demandado. Então, esclarecidos esses dois itens, a gente vai para a solução da questão. No caso, a gente tem que descobrir aqui qual vai ser a máxima quantidade que vai estar sendo utilizada. Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o vértice. No caso, a quantidade de memória vai estar associada ao y do vértice por ser relacionada ao percentual de memória que está sendo demandada. No caso, para a gente calcular o vértice, a gente vai primeiro calcular o delta. O delta é determinado pela fórmula B2 menos 4AC, onde o B é igual a 30, então fica 30 ao quadrado. Depois, menos 4 vezes o coeficiente A, que é menos 5 quartos, vezes o coeficiente C, que é menos 100. Então, calculando o delta, a gente tem o seguinte: 30 ao quadrado, 900. Na multiplicação, a gente vai fazer uma pequena simplificação. A gente vai simplificar o 4 aqui de numerador com 4 do denominador. E o que vai sobrar para multiplicar efetivamente aí? Menos com menos é mais. Fica mais 5. E mais 5 vezes menos 100 é menos 500. Conclusão, o delta é igual a 400. Para descobrir o y do vértice, a fórmula a gente escreveu agora há pouco, é menos delta, menos o discriminante dividido por 4a. Isso daí vai ser menos 400, que a gente acabou de descobrir, dividido por 4 vezes o a. O coeficiente a é menos 5 quartos. Fazendo os cálculos finais, a gente tem
menos 400 dividido por menos. Ao multiplicar 5/4 por 4, a gente vai fazer a simplificação, o cancelamento aí dos dois 4 e vai obter de resultado menos 5. Conclusão: o maior valor que essa função vai assumir é menos 400 dividido por menos 5, vai ficar sendo igual a 80. Quer dizer que em um determinado momento desse intervalo de tempo de uso, a memória desse computador vai ser utilizada por 80%. A capacidade de utilização vai ser de 80% e o gabarito vai ser a letra D de dado. Caso a gente tivesse que descobrir em que momento a taxa de utilização, a demanda de memória foi de 80%, eu deveria descobrir o x do vértice, mas esse é assunto para uma outra questão. Resposta dessa daqui, 80%, gabarito letra D. Com isso a gente encerra essa questão da prova do Tribunal de Justiça do Pará e em breve a gente vai divulgar mais uma questão aqui. Pois bem, até a próxima.